Muito bem, eu estou tendo a honra aqui de receber no nosso programa uma artista plástica que é referência para as artes de Minas Gerais, do Brasil, uma figura simpaticíssima que eu já conheço há muito tempo aí nas nossas andanças aí pelo jornalismo. Tive a felicidade de cobrir algumas de suas exposições, de entrevistá-lo algumas vezes, lá no Ateliê da Serra, ainda está lá na Serra? Não, hoje moro aqui na Barragem Santa Lúcia. Ok. Minha querida Yara Tupinambá, muito obrigado por ter vindo. A Yara que está, nós vamos falar aqui direitinho, a Yara está lançando um livro muito bacana, um livro que é história de Minas Gerais através da arte dela e também uma exposição, não é isso? Em homenagem à primavera, né? Que é exatamente o resto uma coisa que eu tinha feito na Casa Fiat, mais acrescido da coleção que a Galeria Rolfrim já tinha sobre o tema. Ok. Ô Yara, mas eu queria dar uma pincelada aqui, se eu fosse falar da sua vida aqui, da sua trajetória, né, muita coisa, muita história. Mas você é mineira de Montes Claros. Sou, nasci em Montes Claros. Comeu muito piqui? Como até hoje. Como até hoje. Vivi lá até 2 anos, meu pai engenheiro, acompanhava a estrada e nós acompanhávamos a estrada também. Então eu vim para Belo Horizonte com 15 anos estudar, já fazer o curso de formação de professora no Sacré-Cœur e ali eu já queria o tempo todo ser... Artista plástico. Eu não falava artista, eu queria desenhar. A gente nem sabia o que era artista plástico, né? E então tive o contato primeiro com a escola, com o Guinhar, fiquei encantadíssima com tudo aquilo, apesar de a escola do Sacré-Cœur, só você foi estudar com o Guinhar? Não, do Sacré-Cœur eu formei e aí fui estudar com o Guinhar. Mas ali no Guinhar, a escola era nos escombros do Palácio das Artes. Não tinha o Palácio das Artes, era uma construção caindo aos pedaços, onde a escola acabou sendo jogada para lá. Então, foi ali que o Guinhar deu aula do período que eu entrei, 55 até 62. Antes ele tinha corrido por vários outros lugares, né? Mas ali eu estive com ele esse período. Depois eu já fui chamada para dar aula na universidade, na matéria de gravura que eu já tinha feito. Mas eu voltei para o Rio de Janeiro para ficar com o Guild, que foi o grande mestre. Gravurista, né? Foi o grande, vamos dizer, o pai da gravura brasileira. Da gravura, sim. Então eu tive com ele. Depois já na universidade eu fui bolsista do Prato Instituto, então eu fui para a América. Foi para os Estados Unidos. Antes de ir para os Estados Unidos, você já tinha estudado, olha só, com Guinhar e Guild. Meu Deus, né? Com 2 figuras exponenciais. Bons professores. Yara, uma vez, eu me lembro que eu fazendo uma entrevista com você ali naquele ateliê da Serra, né? Que hoje você não está lá mais, e a gente estava falando de abstração, da moda do rabiscar qualquer coisa. Claro que o artista pode trilhar por esse caminho, sim, né, da abstração, mas eu acho que o traço fundamental, a arte tem que existir, né? Não adianta o cara saber fazer coisas psicodélicas e você pede para ele desenhar um cavalo, uma borboleta, e ele não sabe. Não sabe. Isso é problema sério nas escolas de belas artes hoje, viu? É problema sério. Faço uma coisa malucona aqui, mas não consigo desenhar uma borboleta. Não, um copo, por exemplo, é difícil. Não consegue? E isso? Olha, o ensino mudou muito dentro dos conceitos. Porque todo artista, ele tem que ter a técnica e o conceito. O que é a técnica? É o domínio. Você vai escrever massa de pão de queijo com C cedilha? Não vai, né? Então, eu também não posso fazer uma figura com 7 dedos fora do padrão real. Então, nós temos o desenho, que é a base de tudo, de observação, que o sujeito tem que saber fazer essa elipse, fazer que essa linha segue essa linha, porque está nessa posição abaixo de meus olhos, depois tem que estar no olho, depois acima. Então, perspectiva, todas essas coisas que são instrumentais, né? O instrumental da sua língua é para nós um instrumental técnico do conhecimento da forma. Bom, isso é a primeira parte. Depois você tem que ter o conceito. O que é? O que eu quero fazer com tudo isso que eu aprendi?
Eu quero falar sobre o quê? Sobre as festas populares de Minas, eu quero falar sobre a guerra, eu quero falar sobre invasão. Sim. Eu tenho que ter uma temática, né, sobre a qual eu vou trabalhar. Vai desenvolver. Bom, então isso é outro problema que demanda conhecimento social, um pouco de sociologia, conhecimento do que acontece no mundo, enfim, estar no mundo para poder saber dessas coisas. Agora, hoje, há um conceito também de que você não precisa de nada disso. Você pode fazer alguma coisa inusitada, né? ou inusitada, que sai do padrão sem que seja necessário todo esse aparato. Eu vou te citar um artista, um artista internacional indiano chamado Kaapor, que tem trabalhos no Inhotim, aquelas bolas que você vê dentro da água, aquilo é um trabalho do Kaapor. Ele faz espelhos gigantes de 4, 5 metros, que coloca no meio das grandes praças da Europa, onde você se reflete, as pessoas, a multidão, ou então esferas. Ele fez no Grand Palais uma esfera de 10,5 metros. Quer dizer, então isso é engenharia. Isso é uma coisa que o sujeito tem que ser muito bom de serviço para entender e para fazer, você está entendendo? Engenharia com arte. É, engenharia e arte. E é belo. É bonito, as coisas sim, dele sim. são muito bonitas. Bom, isso é, então, ser um artista contemporâneo. Agora, você aleatoriamente pendurar uma melancia no pescoço e sair, não, aí me desculpa, mas é muito aleatório. Né? É preciso saber o que é contemporâneo. Como diz aquele antigo samba do Paulinho da Viola, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto Pois assim. é, mais ou menos assim. Por aí. Então, Mas, ô Yara, me desculpe te interromper, mas eu queria falar aqui agora do livro que você está com uma exposição, né? A exposição e o lançamento do livro também lá na Galeria Hoflin. Na Galeria Hoflin. É. Né? Bom, o livro, o lançamento do livro, vamos por etapas aqui, o lançamento do livro amanhã, não é isso? É. Amanhã. É. Dá para mostrar aqui? Vou mostrar aqui. E depois eu queria que vocês repetissem para mim, pessoal aí da Central, a história de Minas através dos murais de de Yara Tupinambá. Porque é realmente um livro, gente, que conta a história. Tá aí, pode poder mostrar aí, gente, para evitar de ficar manuseando aqui na frente das câmeras, é mais fácil. Tem as fotos lá no ponto. Como é que é isso? Você está contando a história, Olha, aí já estão mostrando as na fotos. verdade, viu, Luiz, eu tenho o trabalho, eu fiz, Belo Horizonte já tem uns 80 murais meus de grande porte, sendo que eu abordei tudo sobre Minas Gerais, desde o desbravamento da selva, passando pelos bandeirantes, pelos índios, passando pela construção das cidades, pelo ciclo do diamante, pelo ciclo do ouro, passando pela Inconfidência, toda a história de Minas até o ciclo mais atual, que é o ciclo da siderurgia. Tudo isso eu abordei em grandes espaços e em grandes murais, o que atesta que eu sou bastante velha e que eu já tenho uma carreira muito longa, né? Porque o trabalho desse já é um trabalho de uma pessoa que passou muitos anos trabalhando, né? Você tem idade da arte. Eu tenho dizem que artista não envelhece, existe, né? A arte não tem. Você tem exatamente e eu tenho a idade energia, viu? Eu tenho energia de 30 e poucos anos, viu? A gente percebe isso facilmente. E outra coisa. Mas eu sou esportista. Eu nado 3 vezes por semana e caminho. Tá vendo? Algum segredo tem que ter sempre. Ô, gente, eu queria dizer o seguinte, que o livro não apenas tem belas, lindíssimas figuras, reproduções, né, das obras da Yara, mas também tem textos. Ele é todo cheio de textos. Eu queria mostrar aqui, ó, textos de historiadores, né, e que ajuda. Isso é que eu queria falar com você. Isso. Os textos eu tive orientação do Amilcar Martins, que é um literário de primeira qualidade. Sim. E durante 8 meses nós procuramos, nos livros de história,
todas aquelas frases, aqueles textos que pudessem encaixar com a obra com aqui. a obra, com as imagens. Então, nós temos desde o Spitz Martus, que é o grande penetrador nas selvas de Minas no século XVIII ainda, né? Até Afonso Romano Santana, quando fala sobre a siderurgia em Minas Gerais. Então, Passando pelo romanceiro, passo pela Inconfidência Tomás Mineira. Antônio Gonzaga, né? Eu passo por todas as fases. Todas as fases com grandes textos. Então, os textos foram uma procura intensa com a ajuda do Amilcar. Eu agradeço publicamente a ele, que eu sozinha não dava conta de fazer isso. E aí eu te falo como é importante as parcerias. Fundamental, né? Ainda mais com gente como o Amilcar. Por isso eu tive a ajuda do Amilcar e tive o Silvio Coutinho, que é o fotógrafo que me acompanha sempre, e que tem todas essas coisas sobre a minha memória. Então, foi um livro importante nesse sentido. Perfeito. Eu estou procurando aqui, eu me atrapalhei aqui, acabei largando na minha bancada, mas quer dizer o seguinte, que a exposição, ela vai estar de 15 de setembro a 8 de outubro, é uma exposição em homenagem à primavera. Você está fazendo lá na Galeria Errol Flynn, que fica na Rua Lagoas, ali, né? A Galeria Errol Flynn. Nós temos aí também, tá? Vamos colocar no vídeo, eu vou pedir para repetir aí o e-mail, tudo certinho, os dados, e tem telefone aí da Galeria Errol Flynn, olha lá. Olha lá a exposição. Na verdade, eu tinha feito em agosto, setembro, uma grande exposição na Fiat, na Casa Fiat. Sim. E ficaram alguns quadros que eles quiseram juntar, os 5 quadros meus, que eles quiseram juntar com a coleção que eles já tinham sobre o tema meu. Né? Então, nós fechamos a ideia de que a primavera era um tema icônico para Minas, porque toda vez que a gente entrava na escola, no ateliê do Guinhar, sempre tinha uma reprodução da Primavera do Botticelli. Ele era apaixonado pelo Botticelli, que é um pintor florentino de 1400 e pouco, e ali nós ficamos sempre vendo o Guinhar falar sobre esse período, sobre esse artista, e ele fez 2 vezes, ele copiou a Primavera do Botticelli, que é um grande painel que está hoje nos Uffizi, né? E então essa figura ficou muito marcada em nós, e quando teve uma exposição sobre a primavera, muitos anos atrás, 73, 75, não sei, eu participando da exposição, eu fiz mais ou menos o que o Guinhar fez. Eu coloquei a figura da primavera, do Botticelli, no meio numa mesa com flores, uma jarra de flores, bule da vovó, o bule da roça, sempre com alguns elementos mineiros dentro da mesa, mas mostrando que aquela figura representava a herança técnica que o Guinhar tinha deixado para todos nós, que era o conhecimento da cor transparente, da cor modulada, que é uma cor em cima da outra, criando um terceiro tom. Uma coisa refinada, uma pintura refinada, que ficou praticamente com todos os seus alunos. Né? Nós todos aprendemos esse tipo de pintura. Então, juntamos isso, eu levei esse quadro meu, que é da minha coleção, eu não vendo, mas eu levei para incluir dentro da exposição, para as pessoas verem a nossa origem, né? O tema, por que que eu estou trabalhando também, trabalhei sobre isso. Trabalhei porque isso vinha da escola, da presença do Guinhar e do trabalho dele sobre o tema. Querida, daria para a gente conversar aqui por muitas horas consecutivas e principalmente mostrando, né, as suas telas maravilhosas. Para você ter uma ideia, a Iara Tupinambá tem simplesmente 7 painéis tombados, né, pelo patrimônio. Tem. Isso é para pouca gente, viu? São 7 painéis tombados pelo patrimônio histórico. Em né? Minas não tem ninguém, nem o Guinhar. Nem acho que vai ter tão cedo. Mas é porque sempre eu fiz coisa muito grande e tudo, e o Guinhar gostava de fazer quadros pequenos. Né? Ok, obrigado, querida. Então, eu que agradeço, viu? No lançamento do livro, e espero sucesso que na exposição. Do livro, dos textos que são... Não tem como não gostar. Né? Efetivamente já gostei muito. Viu? Muito obrigado Você, pela sua presença. Gente, vamos fazer um intervalo, nós voltamos dentro de um minutinho. Muito obrigada.